Quando a gente vê os irmãos cantando essas línguas indígenas, nós ficamos alegres e felizes de saber que os irmãos têm facilidade de aprender uma língua diferente, né? Então, irmãos, vocês podem se candidatar aí fazer missões. Agora o pastor tem falado muito acerca dos jovens irem, né? Mas é interessante, irmãos, que missões não têm idade, né? Para fazer missão não tem idade. O que tem que ter realmente é disposição de obedecer à vontade de Deus. Né? Muitas das vezes a gente pensa que a pessoa é muito velha, é muito jovem, mas na verdade Deus está atrás daqueles que estão dispostos a ouvir a voz do clamor. E como está cada um de nós e naquilo que diz respeito a ouvir a voz do alto, a ouvir a voz do nosso eterno Deus. Porque Deus, eu creio, né, que Ele continua chamando nós dia após dia para atender o clamor dos perdidos. Porque o pastor tem colocado aqui, se nós não formos, tem até o versículo aqui, Romanos 10, 15, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? E como pregarão se não há quem seja enviado? E nós vivemos um período da história da igreja, né? Eu lembro assim, que nos anos 80 era muito colocado assim, né, em missões, que o Brasil seria um celeiro de missões aonde que os povos seriam alcançados pelos brasileiros. Né? Os anos 80, os anos 90, havia muito essa expectativa dos brasileiros fazerem diferença, porque a Europa já estava esfriando, né? Outrora, aquelas igrejas grandes que enviavam, exportavam missionários, agora as mesmas igrejas de Spurgeon, de outros lá, estavam sendo vendidas e estavam se tornando capelas, estavam se tornando bares, se tornando mesquitas, por causa que o evangelho, o racionalismo havia esfriado, esse fervor missionário de enviar pessoas para alcançar os perdidos. De tal forma, os Estados Unidos, da mesma forma, foi acontecendo esse esfriamento, e o mundo começou a olhar, as missões começaram a olhar para o Brasil, porque está vendo realmente um fervor, né, um fogo ardente no meio da igreja brasileira. No entanto, parece que aquela chama foi esfriando, os anos 2000 chegaram, e cada vez mais a igreja foi esfriando, cada um começou a olhar para si, as igrejas, que eram igrejas menores, se tornaram mega igrejas, né? Agora são só igrejas de 5, 6 mil, 10 mil pessoas, e a gente olha para quantas pessoas têm sido enviadas. Pouquíssimas pessoas. E eu fico me perguntando, né, aonde nós erramos para que aquele fervor, aquela chama, não tivesse dado continuidade, não tivesse dado sequência. Né? Nós falávamos até com o presbítero Joel, né, ontem, assim, até mesmo o envio de seminarista para os seminários, né, pessoas dispostas a ir para seminário, a gente não vê. Né? A gente ouve muitos pais falando, não, meu filho primeiro tem que ter uma formação acadêmica, uma profissão, e depois, se for possível, ele pode ir para o seminário. Primeiramente, ele tem que ter uma carreira. Primeiramente, tem que ter uma profissão. Eu não acho errado. Até entendo hoje que missões diferentes da época que eu comecei, a pessoa que tem que ir para missões, ele tem que ir com uma profissão mesmo, porque muitas portas estão fechadas. Né? Muitas portas estão fechadas. Agora mesmo, nós ouvimos uma notícia, tem um país aí da Ásia que está fechado, e que eles estão atrás de pessoas que trabalham na área de agricultura, né? E estão abertos para receber pessoas que trabalham na área de agricultura, agrônomos, né? E a pessoa, como talvez como um médico, não teria facilidade de entrar, né? Como um engenheiro, não teria facilidade de entrar, mas como um agricultor, um agrônomo, teria facilidade de entrar em alguns países, que é fechado para o evangelho. Então, há essa necessidade de ser de uma formação acadêmica, mas sim, uma formação acadêmica simplesmente só para ganhar dinheiro? Por quê? Qual o objetivo? Mano, eu vou me formar em uma profissão com o objetivo de ir. Legal, bênção. É bênção de Deus. É propósito de Deus. Mesmo que eu não vou para ficar de longo prazo, de curto prazo, eu não vou para ficar uma semana, vou ficar um mês, vou ficar 2 anos. Né? Tem um casal interessante, Carlos e Ofride.
Eles foram para São Gabriel para ficar 2 anos, né? Aposentado, ele e ela. Eles foram para ficar 2 anos para estar servindo no campo, na área assim, da tesouraria, e ficaram 15 anos. Né? Já foram assim com a idade mais avançada, pastor. Né? Já tinham criado os seus filhos criados, já estavam com casa montada, e eles foram passar 2 anos. Chegando lá, observar as necessidades e aonde eles podiam encaixar os seus dons, né, naquilo que havia necessidade na cidade, e ficaram 15 anos. Né? Saíram o ano passado que eles saíram de lá. Ou seja, meus irmãos, há portas abertas para todos nós. Todos nós que estejamos dispostos a dedicar, a servir uma parte da nossa vida ao Senhor. Não estou falando para você ter uma vida como a minha, ficar 20 anos, né, no campo, mas talvez ficar um mês, uma semana, um ano, 2 anos. Algumas pessoas que são profissionais aqui, que conseguem tirar licença do emprego, né, até de 1 ano, até de 2 anos. Dedique essa licença ao Senhor, sirva ao Senhor. Porque, meus irmãos, nós estamos carentes de obreiros ainda no século XXI. Né? Eu lembro que, nesse período que havia essa chama, né, e essa expectativa da igreja e olhar para o Brasil como um celeiro de missões, as pessoas, dia após dia, eram enviadas. Eu lembro que eu trabalhava na missão, e na época eu trabalhava na missão, a missão Kairos. Todo final de semana nós íamos para uma igreja atender conferências missionárias. Não sei aqui em Volta Redonda se vocês conseguem ter notícia das outras igrejas, ou mesmo aqui da igreja aqui. Eu sei que a igreja presbiteriana, no mês de agosto, é o mês de missões. Né? Mas e os outros meses? A gente tem falado, as outras igrejas têm promovido, né, congressos missionários, conferências missionárias, despertado missões no meio das igrejas. É uma coisa que a gente tem que ficar atento e preocupado. Né? Essa igreja que não evangeliza é uma igreja que a gente tem que preocupar. É a igreja de verdade? Porque você não está evangelizando, não está crescendo, então não é igreja, pode ser qualquer outra coisa. Né? Um ambiente somente de reuniões, né? Um encontro, uma assembleia para reunir as pessoas. Porque a igreja, o grande chamado da igreja foi para quê? Para que nós fôssemos pregar o evangelho. E depois anunciai o evangelho. Quantas pessoas, meus irmãos, vamos pensar aqui, cada um de nós aqui, quantos de nós lembra de João 3,16? Quem sabe João 3,16 de cor? Teve um quiz aqui hoje de manhã na escola bíblica dominical, né? Dos jovens, né? Os adolescentes, os adultos, e estava tranquilo, né? João 3,16, todo mundo sabe de cor? E agora, 1 João 3,16. Quem pode citar para mim? 1 João 3,16. É o quiz. Está valendo ponto agora, hein, Léo? Olha aí. 1 João 3,16. João 3,16 para que Deus... Glória a Deus. E 1 João 3,16. O que fala, meus irmãos? Porque lá fala do amor de Deus, dando aquilo que Ele tem de precioso, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Mas 1 João 3,16, Jesus também vai trazer um ensinamento. Depois que ele começa, João vai falar um pouquinho do ódio entre os irmãos, né? E o amor também. Aí ele vai colocar assim, 1 João 3,16, nisto conhecemos um amor, que Cristo deu a sua vida por nós, como exemplo, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Né? Porque lembrar daquilo que Cristo fez por nós, a gente lembra, talvez seja um versículo que mais fácil nós conseguimos memorizar, que nós ensinamos para os nossos filhos desde quando eles são pequenininhos, né? Do amor de Deus, que realmente foi de tal forma que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais importante, de mais precioso, que era o seu Filho amado. Mas agora, Jesus, Ele também nos dá esse exemplo, falando assim,
aquela pessoa que me ama, ele também tem que ser aquela pessoa que esteja disposto a amar o outro. O quanto nós temos amado o outro. Porque nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu olho, meus irmãos, eu gosto muito do texto lá de Mateus, que fala que Jesus, olhando as multidões, ele observava as multidões e percebia que elas estavam aflitas como ovelhas sem pastor, como se não tivesse quem as guiasse, quem as cuidasse. Mas a gente observa o ministério de Jesus, ele tinha 3 frentes no ministério de Jesus, a pregação, o ensino e a oração. E quando a gente estava falando hoje pela manhã aqui, não sei se perceberam, que nós tentamos, na verdade, copiar o exemplo de Jesus, orando, indo e ensinando. E não é fácil você pregar para uma outra cultura, não é fácil você pregar para uma outra língua, porque você pregar em português já é difícil a pessoa compreender aquilo que você está transmitindo, porque as palavras eternas, são muito complicadas para uma pessoa que está com a mente cauterizada, a pessoa que está com a mente fechada para aquilo que Deus está querendo transmitir. Agora imagine você falar para uma pessoa com uma outra língua, com uma outra cultura, você fala A e ela está entendendo B. Você está falando algo para ela que você está achando que é claro, você entendeu, eu entendi. Então o que eu quis dizer? Não sei não. Não lembro não, pastor. Quantas vezes, meus irmãos, você saiu da igreja ouvindo uma mensagem abençoada de Deus, que você fala, nossa, como essa palavra falou ao meu coração, e quando você chega em casa, você vai falar com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, o que Deus falou? Você fala assim, foi muito bom o culto, mas o que Deus falou? Não lembro não, mas o culto foi bom. Já aconteceu isso com você alguma vez? Que você fala que o culto foi maravilhoso, que Deus falou ao seu coração, e quando você chega na sua casa, você não lembra o que Deus falou. Ou mais ainda, você foi desafiado e você esqueceu do desafio que você fez diante de Deus, diante do altar do Senhor, diante dos irmãos. Você não cumpre aquele desafio. Eu lembro quando a gente fazia missões, quando a gente participava dessas conferências, a gente sempre desafiava a igreja a se envolver mais com missões. E chamava as pessoas da frente, que tinham sido tocadas pelo Senhor, sido despertadas pelo Senhor, e vinha aquela multidão, meu irmão. Era a coisa mais maravilhosa que podia acontecer. Aí depois, daqueles 5 ou 10 que iam à frente, quase nenhum chegava ao campo. Porque várias situações, várias circunstâncias podiam acontecer, financeira, o pastor que não queria enviar, ficou doente, perdeu motivação. Mas, meus irmãos, quais são os fundamentos da missão de Jesus para cada um de nós? O que Jesus quer para nós? Baseado no texto que nós lemos aqui, que fala que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, dar a nossa vida pelos perdidos. Qual é o exemplo de Jesus para você? Qual o exemplo de Jesus para mim, meu irmão? Jesus, em primeiro lugar, baseado no texto que nós temos lido aqui, ele não olhava apenas para a vida dele como se fosse preciosa, para ele mesmo. Paulo vai citar isso também. Não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. De anunciar o quê? A palavra de Deus, as maravilhas de Deus. E Jesus, ele tinha uma missão. Jesus tinha um chamado. Quando Deus o convoca, Deus envia ele para a terra. Qual era a missão de Jesus? De fazer conhecido o nome do Pai, para que todo aquele que o visse pudesse ver o Pai. Jesus diz, aquele que vê a mim, vê o Pai. Quantas vezes Jesus questiona os seus discípulos, vocês não têm entendido, se vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai.
E quantas das vezes, meu irmão, nós temos que entender que nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. Porque os primeiros discípulos foram confundidos e chamados de cristãos, né? Porque antes eles eram chamados os do caminho, mas de repente lá em Antioquia já não eram mais chamados os do caminho, mas passou a ser chamado de cristãos. Por quê? Porque eles tinham o estilo de vida que Jesus tinha, eles representavam a Jesus na terra e as pessoas olhavam para eles como pequenos cristos, né? Hoje as pessoas nos veem como? Elas nos veem como pequenos cristãos, pequenos cristos, representantes de Cristo aqui na terra, que têm as mesmas características, o mesmo cuidado, o mesmo amor, o mesmo zelo, a mesma paixão pelo perdido. É algo que nós temos que olhar para nós. Qual a verdadeira razão da nossa existência? Encontrar com Jesus, no dia que Ele vier buscar a sua igreja, o dia que nós voltarmos para Ele, do local que era para nós sempre estar? Qual a razão da nossa existência, queridos? Porque se nós amarmos a Deus como Ele nos amou, né, de dar aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho amado, nada que nós tenhamos é valioso em comparação àquilo que Jesus já fez. Nós somos de uma missão chamada UEC. E na UEC, ela foi fundada por um homem, né, chamado Charles Studd. E ele era uma pessoa muito rica, era jogador de cricket famoso. O seu pai, ele fez uma fortuna vendendo chá, né, com plantações de chá na Índia, e voltou para a Inglaterra, e lá como jogador de cricket, ele era um dos jogadores mais famosos lá, e ele, na sua idade, assim, na sua juventude, na universidade, ouvindo o Hudson Taylor falando acerca da necessidade do avanço do evangelho na China, ele e outros jovens se dispuseram a largar tudo para ir falar do evangelho na China, né? E foram para a China e viveram na China por um período. Depois ele volta, lá na China ele encontrou a esposa dele, chamada Priscila. Ele volta da China, tem 4 filhas, né? 4 filhas ele tem. E depois ele foi despertado, ouvindo agora, não mais na China, mas a necessidade do evangelho chegar na Índia. Foi para a Índia, ficou muito doente na Índia. Aí ele retorna para a Inglaterra, já com o corpo seu debilitado, já na sua velhice, quando todo mundo achava que ele ia parar, e ele ouve uma frase, né? Canibais, né? Como que é? Né? Canibais precisam de missionários. Alguma coisa assim. Canibais precisam de missionários, que eram os pigmeus, né? Lá do Sudão, lá, né? E agora o que acontece? Ele olha aquela frase lá e fala assim: canibais precisam de missionários. Ele poderia falar assim, loucura, né? Canibais precisam de missionários. Fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Com a idade bem avançada, com o corpo debilitado, todo mundo olhou para aquele missionário e falou: você é louco. Como que você vai largar sua família, sua esposa, suas filhas, e agora vai atravessar o mundo todo para pregar o evangelho? E naquela época não tinha avião. Ele sai de barco, de navio, e parte rumo à África para pregar o evangelho. Meus irmãos, o fato dele ter desobedecido todas as pessoas, né, fez com que a missão que nós fazemos parte hoje pudesse nascer. A partir dele ter ido para a África, ele estabeleceu uma missão lá para o interior da África, e depois essa missão começou a ser propagada por outras regiões. A esposa dele, que achava que era louco, começou a divulgar lá e levantar mantenedores, levantar os recursos, levantou um ministério para o interior da África e começou a expandir para outras cidades, depois foi para outras nações e surgiu a UEC Internacional, a missão que nós fazemos parte. Na velhice, quando todo mundo não dava nada para aquele homem, a missão
começou a existir. E hoje a UEC faz parte, está em mais de 100 países. Muitos missionários foram enviados e muitas pessoas sendo salvas, porque uma pessoa se dispôs a abandonar todo o seu conforto para atender o chamado de Jesus. E Charles Stanley tinha uma frase: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então não existe nada grande demais que eu possa fazer por amor a Ele. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então não existe nada grande demais que eu possa fazer por amor a Ele. Nada que nós façamos vai comparar aquilo que Jesus fez por nós, irmão. Já parou para pensar sobre isso? E Ele deu a sua vida. Ele nos deu salvação. Ele nos deu uma família. Essa família, esse povo, você que talvez se sentia, desprezado, rejeitado, mal amado, e aqui você encontra pessoas que te amam, pessoas que te respeitam, pessoas que te valorizam, e um propósito. Se você talvez, eu não tenho um propósito para a minha vida, eu estou aposentado, eu sou muito jovem, você tem um propósito, querido, de fazer diferença nesse amor, nesse mundo do qual nós estamos vivendo. Deus, Ele quer que façamos muito mais para Ele. Para que as pessoas, quando nos veem com a Bíblia embaixo do braço, não vai dizer assim, já vai o crente para a igreja lá. Pegou a Bíblia lá, agora vai para a igreja. Porque durante a semana não tem nada de crente na vida dele. Eu lembro, meus irmãos, quando eu jogava futebol, quando eu era mais jovem, eu jogava futebol, e tinha lá não sei se existe aqui em Volta Redonda, mas tinha assim, as Olimpíadas Evangélicas. Meus irmãos, a Olimpíada Evangélica é a pior coisa que pode existir no meio dos crentes. É a Olimpíada Evangélica. É só quebra-pau. É só briga, é só confusão. Crente, quando está numa disputa, é complicado. A gente viu um pouquinho no quiz aqui, as pessoas estão falando, está roubando, só não falou isso, Mas às vezes a gente fala isso. Não é verdade, irmãos? Alguém gosta de perder? Quando a gente está no meio de um esporte, a gente vai com graça, com alegria. Eu lembro do Marcelo Carioca, falava que era crente, colocava a faixa de Jesus, mas na hora do jogo era só palavrão, só quebra-pau. Aí acabava o torneio, acabava o campeonato, colocava Jesus é amor. Meu irmão, que Jesus é esse que é amor, se a gente está pregando guerra no meio do esporte? Então, naquela época lá, eu era uma dessas pessoas que gostava de brigar, também. E eu até parei de jogar bola por causa disso, que eu esqueci que era crente, Mas, meus irmãos, eu quero pensar aqui com os irmãos aqui um pouquinho sobre o amor de Jesus, que Ele nos ensina, a ponto de falar que nós precisamos dar a nossa vida em favor do outro. Se o ministério de Jesus, eu quero entrar, vamos lá em Mateus capítulo 9. A partir do verso 35, vai nos apontar algumas atitudes que nós precisamos ter, O texto fala que Jesus percorria cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Amém, irmãos? Aqui é tranquilo, Todos nós sabemos que Jesus pregava, Ele ensinava e Ele curava. No versículo 36, ele mostra que Jesus olhava as multidões. Aqui, irmão, eu não sei como que é Volta Redonda, mas desde que eu cheguei aqui, nós estamos lá hospedados lá na pousada Casa Grande, E nós pegamos um Uber para ir e um Uber para voltar. E todo mundo falava para nós que lá na frente daquela pousada existia assim o comando vermelho, que não podia ir lá, porque havia muita violência. E se dependesse do horário que nós chegássemos, pedisse o Uber não iria até lá. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui na cidade? Aí agora ficamos sabendo que aqui também no bairro Santa Cruz também, está de tal forma, com muita violência, e a cidade meio que está cercada por algumas gangues aqui, essas facções criminosas, e que tem trazido medo, colocado terror. Mas
como tem sido o olhar do crente para essas pessoas? Vocês olham com um olhar de compaixão de quem precisa de salvação, um olhar de rejeição, de como alguém que não precisa, ou que nós temos manter distância deles, porque nós podemos ser roubados, podemos ser assaltados, podemos ser marginalizados. Como que tem sido o nosso olhar? A Bíblia fala que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Já pararam para perceber que essas pessoas, muitos são filhos de crente? Eu lembro quando eu fiz seminário no Rio de Janeiro, fiz seminário congregacional no Rio de Janeiro, e a gente fazia estágio nas igrejas, né? E a gente ia para os morros. E muitas pessoas que estavam nessas facções eram filhos de crentes, né? E lá tinha vezes que os próprios chefões lá do tráfico falavam assim, ó, esse aqui, a partir de hoje, vai frequentar a igreja, porque se ele não frequentar a igreja, a gente vai matar ele. E a pessoa frequentava a igreja, ia para a igreja. E já dizia assim, se sair da igreja, né, falava com o pastor, se ele sair da igreja, ele vai morrer. Então tinha muito crente na igreja que estava lá por causa dos traficantes. Porque o traficante tinha a mãe que era crente, o pai que era crente, um amigo que era crente que orava por eles. Mas, meus irmãos, o quanto nós temos orado, é que eu vou perguntar para vocês aqui, o quanto vocês aqui da igreja Casa de Pedra têm clamado por essas pessoas que estão nessas facções. O quanto vocês têm se envolvido com esse desejo de levar o evangelho para essas pessoas. Quanto tempo do seu dia você ora? Quanto tempo do seu tempo você dedica a falar para essas pessoas, a encontrar com essas pessoas? Porque eu estando lá na frente, eu vejo uma moto entrando, um carro saindo, né? E que está observando essa situação lá. Mas o quanto nós temos feito a diferença? E existe aqui um texto, a palavra aqui, fala assim, Jesus compadeceu-se delas, sentiu o amor, né? Um amor muito forte por essas pessoas. Já pararam para a figurinha assim do café do norte-americano? Como que é o café do norte-americano? É o famoso Blackfast, não é verdade? Blackfast. O que tem no Blackfast do americano? É o bacon e ovos. Bacon e ovos. Existe um envolvimento e uma participação da galinha e do porco. Só que a galinha, ela participa de que forma? Dando os ovos. E o porco participa de que forma? Dando a vida. De que forma nós temos chegado diante dessas pessoas que estão necessitadas do Evangelho? Dando ovos ou dando a vida? Nós podemos, meus irmãos, fazer muito mais do que estamos fazendo. Podemos ou não podemos? Quem quer ir para os céus? Hein, meus irmãos? Todos nós queremos ir para o céu. Mas por que nós temos medo de falar do Evangelho e tomar uma bala na cabeça? Não é verdade, irmãos? Eu trabalho num lugar chamado São Gabriel da Cachoeira. É uma região que só tem rio. E o bonitão aqui, depois de 19 anos, até hoje, não sabe nadar. Se eu cair na água, o pessoal me fala que eu sou um homem pedra. Eu caio na água a fundo. Não saio, não sei nadar. Né? Mas nós entendemos a necessidade. E por entender a necessidade, nós estamos lá falando do Evangelho. Meus irmãos, nem todos vocês vão para São Gabriel da Cachoeira. Nem todos vocês vão para a África. Nem todos vocês vão para a Ásia. Mas cada um de vocês pode falar de Jesus aqui. Pode ou não pode, meus irmãos? Sim ou não? Amém ou não amém? Mas quantos de vocês estão dispostos a ir falar de Jesus? Já o amém já subiu. Né? O amém já não tem mais amém. Acabou o amém. Né? Estão percebendo, meus irmãos, que essa ideia
de amar o seu irmão, de amar aquele que está do seu lado, é muito mais forte do que simplesmente a gente amar esses vários países que estão aqui. Porque Jesus, ele mostra o amor dele para nós, dando a vida e mostrando o que é o amor. E esse mostrar o amor, ele fala assim, agora vocês vão e façam o mesmo. Vão e façam igual. Ame aqueles que estão perdidos. Ame o necessitado. Dedique mais parte do tempo de vocês. Com oração, com jejum, dedica um dia de jejum para essas pessoas, dedica um tempo de oração para essas pessoas. Eu tenho medo, Senhor, me dê coragem. Quem não tem medo de tomar um tiro na cabeça? Eu tenho também, meus irmãos. Né? Mas nós precisamos fazer diferença. Porque, irmãos, não há missão sem compaixão. Meus irmãos, não há ministério eficaz sem misericórdia. Jesus amava pessoas. O quanto você ama pessoas. Jesus, ele gostava de gente. Ele importava com as pessoas. Ele era capaz, meus irmãos, de diagnosticar as angústias, as aflições, diagnosticar a exaustão das multidões. Ele via multidões, ouvia aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? Ela está fragilizada, ela está indefesa, ela está inquieta, ela está angustiada, ela está sem proteção, ela está sem provisão. Jesus via isso. E nós temos visto isso, meus irmãos? Temos visto isso? E Jesus, ele olha, e vendo essas pessoas aqui nesse texto aqui de Mateus, ele olha assim, ele olha para os discípulos e fala, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, há deficiência e escassez de trabalhadores depois de quase 2000 anos que Jesus fala essa frase. Mas ainda João fala assim, os campos estão prontos para a colheita. Olhai e vede. Nunca foi tão fácil falar de Jesus, pregar sobre o Evangelho, como tem sido fácil nessa nossa geração. E os campos estão prontos, meus irmãos. E Jesus olhava essas multidões como pessoas valiosas. Eu quero dizer, para que a colheita seja feita, querido, é necessário trabalhadores. Interessante, cada pessoa salva, você, eu, nós somos esses ceifeiros, esses trabalhadores que Jesus chama. E o texto fala, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E antes de Jesus, querido, enviar os seus discípulos a pregar, ele ordena que orem. E eu estou falando para vocês devem orar, jejuar, para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores. Mas lembrando o seguinte, eu falei pela manhã, eu vou falar novamente, você ao orar, você deve também se comprometer em ser resposta da sua oração. Porque é fácil a gente orar, Deus, eis-me aqui, envia-me o meu irmão. Não é verdade? Deus, eis-me aqui, envia a Dilce e Cíntia. Sendo que Jesus está querendo fazer, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías só pôde falar isso depois que ele reconheceu a sua pequenez diante de Deus, reconheceu a sua posição de pecador, ele pôde entender a grandeza do próprio Deus. Falou, Senhor, quando Deus mostra para ele as necessidades da humanidade, a quem enviarei e quem há de ir por mim, sem titubear, depois de reconhecer o seu pecado, seu estado de pecaminosidade e a sua libertação, que ele foi purificado dos seus lábios, e falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Todo crente salvo é um ceifeiro. Todo crente salvo é uma pessoa que tem que estar disposta a
a atender o ID de Jesus. Não podemos cumprir a missão sozinhos, queridos. Nós precisamos de trabalhadores. E mais uma vez eu quero dizer, os discípulos oraram e se colocaram como resposta das suas próprias orações para o desafio da grande colheita de seus dias. Eu quero pensar com meus irmãos, concluindo aqui. Qual resposta você dará ao Senhor diante da necessidade das ovelhas perdidas? Que resposta você dará ao Senhor? Que resposta você dará àquela colheita que está lá vasta, aquela colheita que está pedindo para ser tirada do meio do lamaçal, do meio da perdição? O que você está fazendo? Talvez você olhe para esses países aqui e é um mapa, é um banner bonito, né? Tem alguns países que eu não faço ideia qual é o nome dessas bandeiras aqui. E eu creio que, como eu, vocês também. Tem muitas bandeiras aqui que vocês nem sabem o significado dessas bandeiras aqui. Oceania, tal, legal. Né? Mas aqui, meus irmãos, eu queria convidar você um dia tirar uma foto disso aqui, escolher um país, 2 países desses aqui, e começar a orar por esse país. Entender a necessidade desse povo, quais são os desafios do país, quais são os desafios de missões, é um país aberto, é um país fechado? Não sei. Mas, mano, se envolver de uma forma mais direta, mesmo que esteja dando os ovos, né? Que você vai estar só apenas dando os ovos, né? Se envolvendo, orando, jejuando, se colocando à disposição, dando os ovos. E quem sabe, a partir do momento que você começa a dar os ovos, você se compromete de uma forma mais objetiva, dando a vida por esse país, sendo resposta da sua oração e atendendo o ID de Jesus. Deus não nos chamou para permanecermos na igreja, mas nos chamou para sairmos dessas portas e falar do Evangelho de Deus. Eu lembro que eu fui numa igreja que tinha uma placa, né? E da placa estava escrito assim: ao sair dessas portas, você está no campo missionário. Ao sair dessas portas, você está no campo missionário. Não precisa ir para o São Gabriel da Cachoeira. Talvez não precise ir para a África, não precisa ir para a Albânia. Talvez você precise somente ir no Roma, aí em Santa Cruz, no Santa Rita, e falar de Jesus para essas pessoas que têm amedrontado a cidade. Porque Deus nos chamou para fazer diferença. Diante da resposta das ovelhas perdidas, eu só quero dizer para você, deixa Deus te usar. Porque você é a resposta de oração de muitas pessoas, de muitos pais, de muitas mães para os seus filhos perdidos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.